E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta terça-feira a retirada do plano de redução do uso de pesticidas. Nas últimas semanas, os agricultores protestaram por toda a Europa para expressar a indignação contra as restrições impostas pela iniciativa da União Europeia para combater as mudanças climáticas. Os protestos também eram contra os baixos preços dos produtos, o aumento dos custos e as importações mais baratas. O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, saudou a proposta, dizendo que é crucial manter os agricultores a bordo para um futuro mais sustentável da agricultura. Segundo a Reuters, hoje agricultores espanhóis se juntaram aos protestos vistos em parte da Europa e bloquearam o trânsito em algumas das principais rodovias. Mais um sinal de que a agropecuária do mundo começa a enfrentar dificuldades com a alta dos juros e os custos que tiram a rentabilidade do produtor. É o que está acontecendo em grande parte do continente europeu. Precisamos de soluções para a redução de custos e aumento de produtividade, o que tem tudo a ver com essa decisão de parar de querer cortar pela metade o uso dos defensivos, né? Então a gente vai chamar agora o nosso comentarista Miguel Daúde, porque a questão não é mais apenas termos uma super safra, né? E sim a manutenção da rentabilidade no campo, em todos os sentidos, para manter os produtores na atividade, não é verdade, Daúde? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você. Manter os produtores na atividade e também manter a oferta de alimentos, né? O mundo tem na sua manutenção, né, manutenção do ser humano, evidentemente depende dos alimentos, alimentos saudáveis, alimentos que possam atender principalmente a, as pessoas mais pobres, né? Porque o mundo hoje vive uma pobreza extrema, poucos têm muito e a grande maioria não tem nem o que comer. A fome no mundo não se dá pela falta de alimentos, mas sim pela falta de recursos. Mas vamos lá, Priscila, vamos focar nisso aí, porque isso tem um dado interessante que vai contra a história da humanidade, né? Lá nos idos do século XVIII, tinha um economista inglês chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus dizia o seguinte: olha, gente, a população do planeta em 25 anos vai morrer de doença e de fome, porque a produção de alimento vai crescer em progressão aritmética e a população está crescendo em progressão geométrica. Então, vai faltar alimento, vem doenças, enfim. Esse economista errou redondamente. Ou seja, a população já vai atingir aí 9 bilhões, né, 9 bilhões e 700 mil habitantes no planeta Terra, daquela época para cá, lá não tinha, acho que 2 milhões de pessoas. E tem alimento e tem pessoas comendo. Ninguém morreu de doença, a fome ela se dá por falta de renda. Por que isso aconteceu? Pela tecnologia e também exatamente pelos agroquímicos, né, que tenta a produção hoje, as pragas, né, elas concorrem com a produção de alimento. Então, você precisa ter um equilíbrio para poder produzir mais alimento. Então, essa tese, eu quero liberar mais agroquímico, é o correto. Porque você chegou num ponto, Priscila, que nós temos que preservar o meio ambiente, concorda? A agricultura hoje ela é alvo desta ira desenfreada desses líderes, porque eles querem preservar o seu país industrializado, que são os que mais emitem poluição. Você pega a Europa, no ranking mundial, é o terceiro setor, a terceira área que mais emite poluição. Nós temos China, Estados Unidos, e lá ninguém fala nada de agroquímico, não. Agora, aqui no Brasil, e a União Europeia também começa a questionar o Brasil, só que agora ela está percebendo o seguinte: não dá para nós sermos competitivos, termos produtividades, mantendo uma produção sem agroquímicos, né? Isso, portanto, Priscila, o mundo precisa de alimentos, preservar o meio ambiente e aumentar a produção de alimento. Esses três fatores são essenciais. Agora, o que não dá é para nós usarmos argumentos como a Europa usa para prejudicar
o agronegócio brasileiro. Agora, lá eles estão sentindo que, se não tiver uma evolução para aumentar a produtividade de alimentos, a situação fica difícil. Está lá os produtores rurais da Europa mostrando isso. Eles estão fazendo protesto pesado e dizendo: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de produtividade, posil de terra não vai dar certo. E aí, pessoal, como é que fica? É o Brasil que está emitindo gases, está desequilibrando o clima no mundo? Não, não é. Não é. São vocês que emitem CO2 pela indústria que está desequilibrando o mundo. A agricultura não pode ser alvo desse tipo de ação. Está lá o exemplo para quem quiser ver, Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada, viu, pela sua participação aqui mais uma vez e até amanhã. Até amanhã.